Salve, rapaziada. Como que vocês estão? Vocês estão bem? Fala pra mim. É, Eu, eu lembro de ver alguns podcasts e os caras falarem assim: Nossa, eu nem sei como que faz isso. Tanto tempo que eu não faço isso. Eu sempre achei isso uma baboseira, mas hoje eu entendo. Realmente é estranho quando você está fazendo alguma coisa ou consumindo uma coisa há muito tempo e aí depois você para de consumir essa coisa ou você para de fazer essa coisa. E eu me sinto nessa posição agora gravando um podcast. Seja bem-vindo ao, sei lá qual é o episódio de Um Cronista Ruim. Eu gosto muito desse Um Cronista Ruim. Porque além de ser despretensioso, porque é despretensioso, eu acho que a gente ganha. é, eu tô sendo despretensioso porque eu tô falando que eu sou um cronista ruim, mas ao mesmo tempo eu tô me admitindo um cronista. Eu não sei, eu acho que eu já falei isso para vocês, mas um professor meu, um trabalho que eu tive que fazer de filosofia e a ideia do trabalho era filme. Olha que interessante, né? Filme a sua ida. Sua ida? Não, filme o seu caminho. É melhor me expressar assim. Filme o seu caminho da sua casa para a faculdade. Uma turma com 4, na época eu acho que eram 5 alunos. A gente fez esse trabalho e ele deixou a gente livre para ou colocar música ou para a gente colocar um áudio em cima, a gente meio que narrando a parada e tudo mais. Eu fiz num formato dos meus vlogs, né? Eu fui filmando o meu caminho, mas com som ambiente. E é muito interessante porque o que ele estava querendo dizer para nós é que já tem um indício, a partir da nossa personalidade, a partir de como a gente vê o mundo, de como a gente vai absorver a filosofia. E isso foi marcante para mim, porque cada aluno, para o mesmo tipo de vídeo que era filma apenas o caminho que você faz até chegar à faculdade, mostrou a personalidade de cada um, mas principalmente, que é ligado à personalidade, como a gente iria usar a filosofia, sabe? Se a gente iria usurpar aquilo apenas para um bar com os amigos e você parecer intelectual, eu parecer intelectual, ou se a gente ia realmente tentar aprofundar. E ele me fez não um elogio, mas ele constatou um fato que é: o seu vídeo é como você, como as suas músicas crônicas. E eu nunca tinha me visto como um cronista, como eu nunca tinha me visto como um intelectual. E continuo não me vendo. Mas como cronista eu falei, pô, tudo que eu faço tem essa linguagem, assim, de tentar observar o que está acontecendo ao meu redor e trazer para minha arte, para minha coisa, assim. E isso me marcou. Eu não sei por que a gente começou a falar disso, eu queria muito lembrar. Eu acho que isso é porque eu estou muito tempo sem fazer e porque eu gosto do nome Um Cronista Ruim, que tem essas duas coisas. Eu admitindo que sou ruim, mas admitindo que é a coisa mais pesada do que ser ruim é que eu sou um cronista. Então isso me marcou e me fez bem. Cara, eu lembro de um dos vídeos, eu vou expor aqui, isso tem muito tempo, né? E ninguém assiste essa merda, né? Mas eu vou expor. Que é ele falando de um dos alunos que ele pediu para uma outra pessoa gravar. E olha que interessante, a filmagem foi mostrando essa pessoa meio que atuando, assim. Então, o aluno saía de casa, tipo, dava um salve para a câmera e começava a andar e chegava, passava a carteirinha, outro salve, sempre olhando para a câmera. O caminho dele, para ele, sempre tinha a ver com não com foco nele, eu não quero parecer raso na reflexão que o professor trouxe, que foi bem interessante, mas não se via o caminho. O que se via era ele, enquanto coisa fazendo o caminho, saca?
Interessante isso. Mostra principalmente esse lugar que o professor estava querendo abordar pra gente, que era como como que a gente se relaciona com a filosofia, tá ligado? Como que isso se dá. Foi bem bom, cara. Eu lembro dessa aula, me marcou. E por isso o nome, eu acho que um dia talvez a gente possa mudar o nome desse podcast só para um cronista. Eu acho bem difícil. Também tem aquelas paradas, né? Sempre que você volta a fazer uma coisa, pô, eu tava há muito tempo longe, muita coisa aconteceu na minha vida. Muita coisa aconteceu na vida de todo mundo, né? Você que tá aqui, você só quer ouvir uma parada e, tipo, dane-se. A gente não precisa, né? Tanto eu como você, a gente não precisa meio que falar assim, então, é que eu passei tanta coisa na minha vida e. Eu tava conversando com um velho amigo meu que agora sabe aquele velho e eterno amigo, né? Que, tipo, ele é amigo seu sempre, né? Você nunca, nem lembra quando começou. Tava conversando com esse cara e ele me falou uma coisa. Esse cara odeia qualquer coisa que soe meio alguém postando uma coisa triste no Instagram, assim. Ele não se compadece por essas pessoas. Às vezes alguns vídeos me pegam, mas como diz o Rico da Laçã, né? As nossas emoções estão às vezes em uns lugares tão fúteis, né? Você ri de um gatinho, de um bombeiro pegando um gatinho. Pô, tem uma coisa legal nisso. Pô, maneiro, né? O gato conseguiu sobreviver. Ou aquelas músicas, eu acho que esse exemplo é até ruim, mas esse exemplo é bom porque uma coisa que é maneira, te emociona, mas você coloca nesse mesmo lugar que te emociona, isso aí você coloca um ato de carinho que alguém te deu, aí você vai colocando tudo no mesmo lugar, saca? E aí meio que tudo vai meio que te emocionando e nada vai te emocionando. Vai se tornando frio porque tá tudo mesmo no mesmo lugar. E aí você não tem mais espaço para coisa que realmente deveria te tocar. Quando o Rico da Laçã me falou isso, me pegou. E trouxe, trazendo isso pro que esse meu amigo disse, ele odeia essas pessoas que ficam. Ai, meu Deus. Saco, porque. Pô, não dá, cara. Não dá. E isso eu acho que é um bom link pro que eu tava pensando. Foi natural. Que, cara, ao mesmo tempo que eu estou criticando essa situação, trazendo a crítica maior do meu colega, do meu amigo, que é, meu, porque você fica meio que se vitimizando, não eu, né, mas as pessoas se vitimizando nas redes sociais, lambendo as próprias feridas, enfim, tudo isso que você que está aqui também não gosta. Com toda essa merda, eu cheguei aos 30 anos. E olha que interessante, cara. Que o podcast eu não quero que essa ideia aqui ela fique por volta apenas das coisas que eu não fiz, sabe? E aí a gente fica lamentando, eu fico lamentando, pô, cheguei nos 30 anos e ainda não fiz tanta coisa. Mas eu fiz muita coisa. E eu acho que é legal conversar com isso. Cara, quando eu não imaginava completar 30 anos. E não é porque eu imaginava que eu iria morrer. Não, inclusive eu posso morrer hoje, mas é porque eu tô com uma dor aqui, ó. Você já teve essa dor? Eu tô sentado todo troncho, né? Provavelmente eu tô igual o Ronald Rios aqui, tipo, todo gordalhão. Mas qual é o ponto? Você já sentiu essa dor aqui? Uma dor que não é dor de energético, tá? É uma dor de. Parece que seu músculo desse lugar que protege o coração deu uma cansada. O coração é onde mesmo, cara? O lado esquerdo é esse, né? Cara, eu não sei. Com certeza se a Lari tivesse aqui, ela gritaria, mas ela não está. Mas, enfim, eu tô com uma dor nesse músculo. Eu acho que já é um sinal que eu estou indo já. Logo, logo me encontrarei com o divino, mas... Cara, eu passei o dia todo com uma dor aqui. Não é dentro, tá? Então a minha preocupação foi tipo, putz, acho que só é muscular mesmo, porque eu sou um lutador de jiu-jitsu. Estou fazendo jiu-jitsu há 3 meses. Cara,
Eu tô amando essa parada, que droga. Mas eu não quero falar disso agora, porque isso tem um impacto na minha vida fantástico. Mas o ponto é, nem quero falar disso, senão eu vou virar o Zé Jiu-Jitsu. Tá ligado? Zé MMA? MMA. Zé MMA. Zé qualquer coisa é chato, né? Zé livro, Zé estudo, o Zé basquete, o famoso Zé basquete, o sei lá, Zé qualquer coisa é muito chato. Nossa, que estranho esse barulho que eu fiz. Mas o ponto é, mano, que eu fiz muita coisa na vida. E eu queria listar essas coisas em top, tá ligado? Em 15 topics. Não, mas é porque eu tô realmente pensando nisso, assim. Eu. Cara, eu não imaginei que eu chegaria nos meus 30 anos, porque eu não sei se você já pensou isso. Como eu disse, não é que eu ia morrer, por mais que eu tô sentindo que eu vou logo logo. É no sentido, tipo, parecia uma coisa tão distante. É como se os 30 anos eles tivessem um símbolo. Talvez quem tá fazendo 50, 60, 40 anos pense isso pra sua idade e cague pra minha idade, né? Ou tipo, isso é novo, meu. 30 anos, cara. Se eu morrer hoje, eu vivi 30 anos. Então eu tenho que desprezar essa idade que eu tô fazendo. Algumas coisas que pessoas mais velhas falam não faz sentido. E assim, nisso eu preciso concordar, tá ligado? Com os jovens. Todo mundo fala que jovem é chato pra caramba, mas velho é chato pra caramba, mano. Zé velho, Zé conselho, né? Meu, parece que você é velho, você já tem conselho. Você já vira um Zé conselho. Aí tudo pra tudo você quer dar conselho. Cara, eu não quero te escutar, cara. Eu não quero te escutar. Tá, deixa eu acabar com a minha vida aqui. Você me dá conselho, cara. Pô, Zé conselho é muito chato. E normalmente é isso, né? Cara que. Você vai, por exemplo. Não, pô, 30 anos, caraca, 30 anos. Tô começando a vida agora. Cara, eu não sinto que eu tô começando a vida agora, mas tudo bem. Não, 30 anos é um bebê. É um bebê. Cara, eu acho isso muito chato. Guarda pra você. Eu acho que a gente já conversou sobre isso, né? Tudo. Mano, aquela ideia que a gente conversou sobre eu não quero ver o seu rosto e todo mundo deveria usar máscara. Se você nunca ouviu esse podcast, eu não sei qual é, mas eu lembro que a gente conversou sobre isso, que era estranho você ficar olhando pro olho pra cara das pessoas, assim. É mais fácil você olhar pro olho. Mas se você puder só olhar pro olho e não olhar pro rosto da pessoa, o nariz, a boca, a orelha, tudo é muito estranho. Eu acho que esse mesmo argumento vale pra. Cara, eu não quero ouvir sua voz. Meu, ouvir a voz de alguém é muito estranho. Vocês nunca pensaram nisso? Tipo assim, você tá no metrô e alguém começa a falar e você é obrigado a ouvir a voz daquela pessoa. Tinha que ter um botão no nosso corpo que a gente meio que desligasse isso. Tipo, pô, tinha que ter isso. Cara, eu tô no metrô e começo a ouvir uma voz. Eu não quero ouvir essa voz. Era tipo uma coisa que você fala só pra sua mente. E automaticamente aquela voz some da sua cabeça. Você não o escuta mais. Tipo, cara, eu não quero ouvir sua voz. Aí, eu quero ouvir sua voz. Tipo, você não precisava de fone. Pra eu não ouvir a voz de alguém, eu tenho que colocar numa música no volume máximo pra não ouvir a voz de ninguém. Mas eu tô ouvindo a voz do cara enquanto o cara canta. Cara, isso é. Cara, por que Deus? Por que você não criou isso? Uma coisa que a gente não. Mas não. Tipo assim, claro, né? Os surdos já tem isso, né? Eles não escutam nada, mas é meio que eterno também. Não queria assim também. Eu queria ouvir a voz da Lari. Eu não queria que fosse eternamente, né? Eu não tô pedindo isso pra Deus. Pô, o senhor tá me entendendo, o meu raciocínio aqui, meio idiota, brincalhão, mas tinha que ter, tipo, um momentâneo. E às vezes também. Pô, mas peraí, então. Quem é surdo, então, poderia ter de ouvir às vezes. Pô, já sei. Eu tô construindo esse raciocínio agora, não tinha pensado nisso. É como se, então, se a gente pudesse. É como se a gente tivesse fichas. Sei lá, eu tenho 30 fichas no ano para usar. E automaticamente o surdo tem 30 fichas para ouvir no ano. Pô, bom, hein? E aí, tipo assim, beleza, você veio de fábrica surdo. Eu vim de fábrica ouvindo.
Eu tenho 30 no ano para não ouvir quem eu não quero ouvir. E você tem 30 para ouvir quem você quer ouvir. Isso me parece justo. A gente se resolve, e eu já resolvi esse problema, então. Porque se eu tenho 30 chances, se você tem 30 chances, dentro da vivência de cada um, a gente está igual. Justo, isso me parece justo. Eu acho que a gente deveria ter esse botão. Porque, como eu disse, no metrô, no ônibus, em qualquer lugar, na sua empresa, imagina a nossa empresa. Você não quer ouvir a voz da pessoa que está do seu lado. E não estou falando das pessoas que estão tentando falar com você, porque eu acho que isso aí também é sacanagem. Tipo, é só você falar. Também Deus não tem que te dar um poder que você poderia falar para a pessoa, tipo, pô, não quero conversar. Não, isso não me parece justo. Seria como se isso seria arrogante. Eu acho que a gente poderia fazer como se, caramba, será que parou de gravar, cara? Será, meu amigo, que parou de gravar? Não, não parou. Seria arrogante. Eu acho que a gente poderia fazer a pessoas que você não conhece também. Pessoas que você não conhece e você não quer colocar aquela voz no seu HD mental. Boa! Eu não consigo. Agora eu vou ser o Zé. Como que fala? Caramba. Aí, ó. Pelo Zé TDAH, eu esqueci de um Zé. Mas, enfim. Zé TDAH. Tem vozes que me chamam a atenção e que eu tenho muita vontade de rir. Se eu pudesse cancelar essas vozes. Assim, quando eu tô no. Eu uso, sei lá, o transporte público que eu mais uso é trem, metrô. Comparado a. Eu uso ônibus também. Todos os dias que eu uso metrô e trem. Mas eu fico muito mais tempo no trem e no metrô comparado a ônibus. Então eu poderia usar isso no trem, que eu escuto muita voz feia, que eu fico. Por que essa pessoa tem essa voz? E já aconteceu com você de você escutar a voz da pessoa e olhar para todo o contexto e falar assim: essa pessoa não poderia ter essa voz? Acho que a gente sente isso quando a pessoa tá cantando, né? Nossa, ela não parece que tem essa voz. Não, mas pessoas falando. Então eu acho que essa regra de você poder não ouvir pessoas que você não conhece, mas pro surdo já não vale. Nossa, que merda que seria. O cara é surdo e ele só pode ouvir a voz de quem ele não conhece. Que merda. Não, isso aí pra quem é surdo, pra ser justo, teria que ser tipo a pessoa que ele conhece. E pra quem não é surdo, a pessoa que ele. Não, peraí. Pro surdo tem que ser a pessoa que ele conhece, que ele tem direito a ouvir 30 vezes no ano. Qualquer pessoa. E o cara que não é surdo tem que ser as pessoas que ele não conhece. Isso me parece justo. Porque você já tem o benefício de ouvir quem você ama todo dia. E aí, pô, você vai usar esse direito de não ouvir alguém com a pessoa que você ama, isso também me parece muito, muito cruel. Então, você vai ter certo equilíbrio das coisas, se é que me entende. Eu não sei. Eu tenho algumas coisas aqui que tá difícil de me conectar e se isso está fazendo sentido. Uma delas é eu tô ouvindo a minha voz e não é no fone. Incrível que pareça. Quando você coloca o fone e começa a ouvir sua voz, isso é muito egocêntrico, né? Mas quando você começa a ouvir qualquer voz no fone, meio que você vai se conectando para dentro daquela cápsula. E parece que todas as merdas que você fala fazem algum sentido, mas não faz. Estava falando sobre isso e caí nesse lugar, falando de coisas que a gente fica falando, eu não fiz tanta coisa. E também a gente estava falando sobre as pessoas mais velhas, né, que ela, tipo assim, eu já tô fazendo isso. Não é porque, então, cara, isso é uma merda. Eu tô fazendo isso, eu me percebo fazendo isso. A minha amiga tá. Eu já, quando a gente tá conversando, eu falo, pô, tem 30 anos. Eu já tô nesse lugar chato, entendeu? Eu já tenho que sair disso, cara. Meu, será que isso tá me contaminando? Eu não tô vendo. Porque eu já olho quando vem um cara pedir conselho, falar, mano, é que, pô, 30 anos você vai perceber a vida é diferente. Cara, isso é ruim, é verdade. Eu nunca tinha. Não tinha parado pra pensar. Eu tô me tornando esse cara. Que merda, hein? Eu acho que é a partir dos 30.
assim, ó, 30 pra mim é uma idade bonita. Eu tô maneiro eu fazer 30 anos. Uma puta bad, né? Mas ninguém tá nem aí com isso. Ninguém tem que estar. Afinal, a vida é do cara. Afinal, a vida é minha. Puta bad, a bad do TDAH, né? Junto com a bad dos 30 anos. Nossa, Uma, uma, uma sequência de bad. Mas 30 anos é uma idade boa. Agora, se você tem 31 anos, eu acho que 31 anos é a pior das idades. Você fala 31, assim, eu acho que a crise dos 30 é para você se preparar em você falar em voz alta que você tem 31. Cara, 31, eu acho que é assim um dos anos mais ridículos de você falar. Eu tenho 31 anos. Soa tipo assim, soa derrota. Não estou aqui, né, profetizando derrota na sua vida, meu amigo e minha amiga que tem 31 anos. Longe disso, mas me soa. Tá ligado? Me soa isso. Estranho, né? Tem umas idades que são assim. Mas enfim, 30 anos pra mim tá sendo isso assim de você ficar pensando, cara, será que isso aqui tá valendo a pena? Meu Deus, o que eu faço da minha vida? E aí, como eu disse também, comecei com meu amigo lá falando, cara, as pessoas ficam falando, tristeza e tudo mais. Eu fiquei pensando nas coisas que eu já fiz. Quanto de coisa eu já fiz na vida? Eu fiz algumas coisas. Comecei a trabalhar com uns 16 anos, 15 para os 16. Quando eu falo 15 para os 16, eu também, outra coisa que eu não entendia, né? As pessoas, tava com 14 para 15 anos. Você sabe a idade exata, né? Cara, é só quando você vai ficando velho que você vai falando meio que duas idades para um acontecimento, né? Cara, eu tô caindo em todos esse nicho de velho, né? Tipo, nossa, é muito real. Eu escutava meus pais falando assim, sei lá, entre uns 20 e 21 ali, comecei a não sei o quê. Eu falava, por que não fala uma idade exata? Ele sabe a idade, mas você vai meio que esquecendo, né? Aí você vai só chutando. Sei lá, quando eu tiver, sei lá, 90 anos, eu vou falar, comecei a trabalhar entre ali uns 40, 45. O cara não sabe, né? O cara só vai chutando. E eu acho que vai ficando maior. Nossa, isso é muito real. Vai ficando maior o gap, né? Olha aí, você viu? Foi natural. É como se eu tivesse me teletransportado para os 90 anos, colocasse uma idade maior para eu começar a fazer alguma coisa, e nessa idade eu não falo mais 15, 16. Eu falo 40, 45, 5 anos de gap. Não é mais um ano de gap. Porque eu já nem lembro mais daquele período. Você apaga, né? Você apaga da sua mente aquele período, ao invés de ser tipo, era 98 ou 99. Você fala, era entre 98 e 2003 ali. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu na minha vida nesse período. Cara, eu acho que é muito isso. Tem uns anos que a gente. Nossa, eu acho que isso vai acontecer, tá? Eu, com 30 anos de idade, já consigo fazer assim, eliminar uns 3, 4 anos da minha vida. E não é porque foi ruim, é porque eu não lembro. Cara, isso não é estranho você não lembrar de nada que tá acontecendo? Cara, eu não. Eu, assim, hoje é dia. Vamos ver aqui. Hoje é dia 26 de março. 26 de março de 2024, eu não tenho a menor ideia do que eu tava fazendo. Eu não tenho a menor ideia do que eu tava fazendo. Provavelmente eu entrei aqui. Tava morando nessa casa? Tava. Cara, eu nem lembro. Você viu? Eu nem lembro. Aí quando perguntarem, Zaza, quanto tempo você morou naquela casa? Eu vou falar, mano, entre 3 a 5 anos. Eu não lembro. Mano, a gente poderia. Cara, será que se a gente apagasse isso que a gente não lembra? Mas não que são lembranças psicanalistas, né? Que você precisa voltar na sua alma e resgatar aquele dia. Não. Lembranças que, cara, eu não lembro. Cara, isso seria um belo poder também. Tipo, apaga esses 6 anos da minha vida aí, do meu HD, tipo, como se você estivesse limpando a memória do WhatsApp, tá? Libera esses 6 gigas aí. Pra mim não tá fazendo a menor diferença. Cara, eu não lembro. Enfim, quando eu vou fazer. Chegando nos 30 anos, eu acho que vai meio que batendo essa brisa na minha cabeça. E aí eu comecei a trabalhar com 15 anos. 15 ou 16, eu já nem lembro mais.
Não, eu lembro qual que é a parada. É porque eu fiz aniversário, eu fiz 16 anos no dia que eu comecei a trabalhar. Foi isso, entendeu? Eu fiz a entrevista com 15, mas eles só poderiam me contratar com 16. Aí eu passei na entrevista, fiz a entrevista, sei lá, um mês antes. Acho que foi isso. Aí eu comecei a trabalhar quando eu tinha 16 anos. Foi exatamente isso. E, cara, foi muito legal trabalhar no telemarketing. É uma coisa que eu vou guardar. Não seria anos que eu jogaria pra fora da minha vida. Eu gosto de. Mano, eu amei trabalhar no telemarketing. E as pessoas não gostam, né? As pessoas meio que desprezam o poder de um telemarketing. Telemarketing me ajudou demais em várias coisas. Eu acho que principalmente nos meus preconceitos, isso eu já falei algumas vezes. Tentando buscar na minha mente o que telemarketing fez comigo, eu acho que o telemarketing foi o primeiro lugar que eu. Isso vai parecer estranho, tá? Mas eu vou tentar dissecar isso. Mas foi o primeiro lugar que eu percebi que dava para mentir para a vida sem mentir para as pessoas. Consegue entender isso? Não sei também se isso tá claro, mas, por exemplo, começa pelo meu nome. Eu não conseguia falar meu nome no telemarketing. Era Alexandre Carvalho meu nome no telemarketing, porque eu não poderia falar Azaf. A gente tentou até. Falava, Azaf, tudo bem? Falava assim, pô, tudo bem, bom dia. Aqui é o Azaf da Center Credit. Eu estou falando com a Sônia? Aí primeiro ela falava, que? Pela Center Credit, e depois, que? Pelo meu nome. Eu falava, Azaf. Eu não acho que meu nome é difícil, tá? Quando a pessoa escuta Azaf. Mas é tão difícil, talvez, a pessoa reproduzir, que também não é, né? Ou é novo, a novidade, assim, que ela meio que dá uma bugada. Percebendo isso, a gente falou, mano, meu líder na época falou, cara, você precisa mudar o nome, acha algum aí. Falei, Alexandre Carvalho. Precisava de um sobrenome, né? Época ali facebookiniana, que era uma época que todo mundo falava o nome e o sobrenome. Hoje no Instagram acabou, né? Hoje é mais. A pessoa fala, tipo, ô, rasteirada. Sei lá, tá ligado? Eu acho que as pessoas me chamam mais assim, quando a pessoa me conhece pelo Instagram, que é engraçado, né? Ai, preciso mudar essa merda. Rasteirada é muito feio, cara. Meu Deus. Aí, ó, uma coisa de 30 anos que eu acho tão jovem. Meu, qual é o seu Instagram? Rasteirada, tipo um cara de trampo suando numa produção de moda falando pra alguém. É rasteirada, segue lá. Pô, dá uma vergonha, cara. É uma merda, assim. Preciso mudar isso, cara. Nossa, preciso mudar isso. Enfim. E aí eu comecei, Alexandre Carvalho. Então eu atendia o telefone, pô, quando era receptivo, eu ativava, Alexandre Carvalho, tudo bem? Tô aqui. E falava, desenrolava e tudo mais. E aí eu fui percebendo que. Você viu que isso, né? Desenrolava, eu tava tentando lembrar, buscar o que eu queria falar. E eu fui percebendo que eu tinha que construir uma história, uma narrativa para a pessoa ali, né? Um storytelling, para que ela pudesse. Eu não estava mentindo para ela, mas eu precisava que ela surfasse a mesma onda que eu, a mesma onda que eu criei. Então, eu precisava que ela acreditasse que eu era mesmo o Alexandre Carvalho e tinha entendeu? Não era uma mentira. Era porque eu não conseguiria falar meu nome. Era uma mentira, né? Mas eu estou querendo dizer que era uma construção. É meio que artístico isso. Por isso que eu não entendo quando eu entendo agora, talvez, porque as pessoas dizem que não gostam do telemarketing. Porque para mim foi, além de muito maneiro, porque eu ganhei meu primeiro dinheiro, foi muito divertido, porque eu poderia surfar nesses personagens que eu criava, saca? E aí eu trazia a pessoa. Trazia isso? Acho que é, né? Trazia. Essa palavra tem. Essa palavra é um espinho para mim. Eu sempre fico. Eu trazia, trago. Meio espinhosa ela, né? Então, eu levava essa pessoa nessa minha viagem. Então, eu ligava: oi, Sônia, tudo bem? Bom dia. Bom dia. A gente tá falando de uma época que as pessoas aceitavam ligação, assim, né? Eu acho que talvez hoje tenha voltado, mas as pessoas ainda atendiam ligação. Isso eu tô falando de, meu Deus, lá. Ó, o que eu vou fazer exatamente. 2011, 2012. Mas, então, eu ligava pra Sônia e falava, Sônia, tudo bem? Prazer, Alexandre Carvalho aqui e tal. Aqui representante do Banco HSBC. Pô, tudo bem, boa tarde. Pô, eu não posso falar, eu falei, a senhora tem 5 minutos? Não, menos, 3 minutos eu já consigo falar com a senhora. Pô, tenho, filho.
Então, senhora, a senhora sabe que está atraso aqui, sei lá, eu pegava antecipação é 30 dias de atraso, então era tipo assim, ela sabe que ela tá suave ainda, que não precisa, que ela pode atrasar durante 5 anos. Então você tinha que, era difícil a antecipação. Incrível que pareça, quem devia mais tempo pagava mais do que a antecipação. Porque é só você pensar, né? Você deixa aqui 3 meses só a água vencer, entendeu? Você não paga normalmente no todo mês ali, né? Então, é mais ou menos isso. Aí eu chegava para a pessoa e tinha que convencer ela dentro desses 30 dias. E criava uma onda. E aí eu percebia que, pô, ela falava assim, tá, mas eu não consigo pagar essa semana. Eu falava, não, tudo bem, a senhora não consegue pagar a semana, mas a senhora pode parcelar em 2 vezes, dar uma entrada essa semana, ao invés de pagar o completo. E eu não vou tirar o desconto. Ela fala, ah, é mesmo? Aí você vai. Aí ela já entrou na onda, beleza. Aí pô, ela precisa surfar também. Ela tá surfando ainda na minha prancha. Ela precisa pegar a dela, que é me passar o e-mail para mandar o boleto para ela. Pô, passei o e-mail, pô. Nossa, quando a pessoa entrava na sua onda, sabe o que ela fazia? Ela anotava o código de barras, porque ela não tinha e-mail. Cara, isso era terrível. Você entendeu? Eu precisava construir uma onda assim, perfeita, para no final eu falar assim: olha, a senhora tem e-mail para te encaminhar o boleto? Ela falava: não tenho, filho, mas eu posso anotar o código de barras. Meu Deus do céu, essa senhora vai anotar o código de barras, chegar na lotérica e pagar. Precisa estar, tipo assim, a conversa precisa estar num astral que, assim, tá passando o balanço geral na TV dela, desgraça, morte, e a dona Sônia precisa confiar em mim, enquanto ela tá assistindo coisas sobre estelionatários. Cara, entendeu? Esse era o lugar que a minha mente ia, eu achava isso incrível, assim. Pô, eu ficava, como eu estou agora, eu ficava, mano, isso tá incrível, isso é incrível. E terminava a ligação, a dona Sônia, obrigado, filho, obrigado, não sei o que, obrigado, tamo junto. Vambora! Cara, era incrível. E aí desligava, batia, aí tinha um mano lá, pô, batia a meta, não sei o que. Aí você já ficava, cara, preciso bater a meta, meu. Aí, brrr. Isso tudo foi incrível para mim. E, entendeu? Uma bela história que eu contei aqui. Claro, eu contei de uma forma tosca, mas para mim uma ótima história. Então, isso é muito maneiro da vida. Essa coisa ordinária de. Tem um valor nisso, teve um valor para mim, que foi a primeira vez que eu falei, cara, eu posso meio que fazer isso para sempre. Tipo, eu não tava enganando a dona Sônia, porque ela estava devendo, tá ligado? Eu estava tentando achar a melhor forma de comunicar para ela, pague a sua dívida. Sacou? Era a melhor forma de fazer. O agiota faz isso armado. Eu fazia isso, senhora, a gente vai dançar tango junto. Senhora, sei lá qual é aquela valsa, né? A gente vai dançar uma valsa junto. E a gente dançava uma bela valsa. E foi assim por longos anos. Foram incríveis, cara. Eu amei o telemarketing. Uma parte da minha vida que eu me diverti muito, cara. Esses dias eu fui no centro, quase sempre eu vou no centro, né? Quase toda semana eu vou no centro de São Paulo, que é mais ou menos 3 horas daqui de casa. É como se todo dia eu fosse pro centro, né? Porque minha faculdade é quase no centro. E eu passei numa rua na qual eu tenho muitas histórias, que é 7 de abril. E, e eu trombei um mano que chama Gordinho. Na hora que ele me viu, ele falou assim: oh, não, vem cá, vem cá. Aí me grudou pela camiseta e me levou para dentro do estabelecimento dele. Onde eu comi ali, milhares de cheeseburgers, tomei milhares de Coca-Cola, porque a gente recebia o nosso Sodexo, que era em papel, todo dia. Eu não recebia antes, eu recebia todo dia R$ 4. Olha que loucura, R$ 4. Eu comia um cheeseburger, era um cheeseburger, era um x-salada na real. Comia um x-salada com uma Coca KS. Na real, isso tudo daria R$ 4,50. Só que para nossa galera que trabalhava naquele edifício, ele fazia R$ 4 porque ele sabia que era o Sodexo, enfim. Então era meio que fechado. Então todo dia, durante, sei lá, um ano e meio, eu almoçava isso, cara. Eu almocei isso. E foi incrível, porque eu chegava lá com esses 16 anos recém-completados, tava o gordinho, os caras na chapa, uma resenha assim, absurda.
eu era zoado demais, meu nome, tudo era tudo muito zoado. E aí aí eu lembro de ter caras que trabalhavam em lojas, de chegar lá, comer lá, e eu começar a observar os estilos dos caras e falar, mano, isso aqui é muito legal. E aí eu comecei a frequentar lugares dessas pessoas e acabava, mano, esse mano cola lá no Gordinho pra comer um lanche. Aí eu chegava, mano, você cola lá no Gordinho pra trocar ideia e tal. Sabe, eu fui criando um ciclo de coisas no centro de São Paulo, recém-chegado aqui. Isso foi muito maneiro na minha vida, assim. E são histórias que estão aqui, né? Que estão apenas nessa minha cabeça e com pessoas que eu dividi. Eu lembro muito de um parceiro que trabalha comigo, o Breno. Ele era ficcionado em tênis também. E a gente tinha um amigo em comum, o Boli. E eu lembro dele comprou um Force. Essas histórias de moda que hoje eu vivencio, elas foram sendo plantadas ali, saca? Isso é muito interessante. Porque eu lembro que ele comprou um Force preto. Isso, um Force preto. Eu achava aquele tênis incrível. Eu só tinha grana para comprar um tênis da XXL. Aí eu comprei um Force, que não é Force. Um Nike Air Force, né? Mas não é. E não tinha o falso. Senão talvez eu teria comprado o falso na época, né? Pelo menos não tinha para mim. Eu comprei um da XXL. Fui na Galeria do Rock. Fui numa loja que existe essa loja até hoje. Mano, me veio um XXL, pá, e andava, eu achava aquilo incrível. Já era para mim. Mano, aí o Breno ia trampar com o Force, eu com o XL. Eu lembro que o meu sentimento não era tipo, caraca, eu não posso ter isso. Era tipo, mano, eu tô fazendo parte de uma comunidade, assim. Era mais essa brisa. E o Fred, que trabalhou comigo nessa época, mano, eu e o Fred, a gente tem histórias incríveis desse ambiente de centro de telemarketing. Assim, eu e o Fred, a gente fazia muita coisa junto, cara. Muita, muita coisa. Conheci o Fred na minha escola. Cara, esse ano foi muito importante na minha vida. Conheci ele na escola quando eu acabei de mudar para São Paulo. Chego nessa escola, no Simeone, ali na Interlagos, em São Paulo. Um bairro legal a escola. E conheço o Fred. E na hora, assim, tem uma identificação. O Fred é um mano que... Eu diria que o Fred é um cara... Ele é um cara muito peculiar. Porque é como se ele fosse um antropólogo. Né? Antropólogo? Fala? Acho que é, né? Ele consegue perceber coisas no ambiente e meio que criar padrões na cabeça dele de uma certa forma muito inteligente. De uma forma muito inteligente. Então ele observava padrões de como as coisas no colégio se comportavam e performava em cima daquilo, como se fosse um humorista, saca? Eu achava isso incrível, assim, eu achava... Eu ficava encantado, essa é a palavra. Eu achava uma coisa meio que de mágico, como ele se organizava entre as mulheres, entre as meninas, mas não de uma forma, não tô querendo dizer assim, tipo de garanhão, nada disso, mas como ele se organizava com as meninas, como se ele se organizava com os caras, como se ele organizava até com os caras e as meninas que ninguém gostava, que a galera deixava meio que de, tipo, pra trás, assim, e ele meio que abraçava e se comunicava com todos, assim. Então eu cheguei numa escola que ele fazia isso na sala, e a gente se conectou com essa forma dele tentando entender o que eu era, assim, porque era uma coisa estranha para ele, saca? Porque eu já era um moleque do interior, mas que já pensava diferente por viver para os meus pais, assim, meio que serem ciganos no bom... Não falando que existe cigano no mau sentido, né? Mas ciganos no sentido de... A gente tá em vários lugares. A gente nunca tinha um lugar específico, né? Então eu tinha meio que uma peculiaridade, porque não dava para pegar qual era esse cara, assim, que tinha um pai presente, que tinha uma mãe presente, que era religioso, mas ao mesmo tempo tinha um traquejo ali, sabia-se como tinha uma maldade até, eu diria. Então a gente se conectou e a gente, mano, arrumei esse trampo, falei para ele, irmão, onde eu trabalho contrata, você não quer trabalhar lá? O moleque foi para lá, bum. Então a gente ia trabalhar junto, voltava junto. A gente ficou fazendo isso anos. Aí eu fui mandado embora daquela empresa. Ele ou eu fui mandado embora, assim que a gente ficou desempregado um tempo. E a gente, toda entrevista que eu ia, passava, ou ele ia, passava, a gente se colocava no trampo. Então a gente trabalhou na Zank, eu acho que é Zank, trabalhou na Nova Quest, ele me colocou lá, inclusive, na Nova Quest. Cara, não, Nova Quest não, era uma empresa ali na Praça da República também, eu não lembro o nome. Então, meu Deus, quanta coisa aconteceu nesse período do telemarketing que durou
durou na minha vida, assim, começou na escola, por volta do segundo colegial, primeiro ou segundo colegial, eu já não lembro também. Acho que foi o segundo colegial. E foi até a minha faculdade. Então, com 20 anos, assim, eu ainda ficava desempregado, voltava pro telemarketing, 20, 19 anos, eu acho que é. Aí, ó, viu? Eu já tô fazendo aquele raciocínio. A gente não vai lembrando das coisas, cara. Que merda, né, cara? Que droga. Eu tô ficando velho. Olha lá, ó. De novo, repetindo isso. Cara, você viu? Eu acho que eu já tô meio que. Mano, os 30 anos tá se incorporando de mim de uma forma estranha. Cara, que isso? Uh. E esse cara participou da minha vida há muito tempo, nessa brisa, assim, sabe? A gente viveu muitas coisas, então foi muito maneiro. Cara, daqui terça-feira que vem eu completo 30 anos e o Fred fez muito parte da minha vida. Tipo assim, mano, eu lembro da gente escutar uma música, a música Já Perdeu um Camarada, já se deu na. Cara, como é o nome da música? Ai, droga, é Amigos. É uma música do Emicida, Velhos Amigos, eu acho que é. Tem um amigo pastor, um que morreu. O Emicida fala alguma coisa assim na música. Se a música tocar agora, eu vou. Deixa eu ver aqui se a gente tem essa música aqui. Cara, eu lembro que a gente cantava essa música muito, cara. A gente ouvia muito essa música. E era uma época que a gente não tinha esse. Não tinha um celular e aí a gente conseguia se comunicar para ouvir música. Eu digo, não mandava música no Spotify. Ô, escuta esse som aí no Spotify. Não era assim, era mais uma coisa. Eu tinha um MP3 azul que eu comprei no centro e ele cabia, sei lá, 20 músicas ou 100 músicas. Eu sei que era poucas, porque meio que eu ouvia toda vez a mesma música, assim, as mesmas músicas. E a gente voltava ouvindo esse MP3 da trampo, tá ligado? Cara, deixa eu ver, é Emicida, Amigos, eu acho que é Velhos Amigos. Acho que é Velhos Amigos, hein? Deixa eu ver aqui. Ah, ah. Essa mesmo. Te chamei. Pô, essa música é muito bom. Meus amigos são. Deixa eu ver como que é. Olha a letra aqui. Vou contar com vocês. Meus amigos são antigos como os meus ideais, como os vinis que guardei, crendo que eles valem mais. Tem preço. Valor quem é? Desde o começo. Mesa avisada, moda, atmosfera, conversa, som, louvores. Caraca, eu nem. Então. Pô, eu ouvi muito essa música, meu Deus. Todo dia fazer o caminho. Todos os dias. Retornar com o sol quando acontece. Oh, aí quem é vivo sempre aparece. Então chega, pede uma breja, puxa a cadeira, porque assunto nós tem pra tarde inteira. Pô, essa música é muito boa. Mano, é isso. Aí a gente ouvia muito essa música. Eu ouvia outra também. Será que já perdeu um camarada? Já te deu vontade de dizer? Eu acho que, pô, eu não lembro o nome dessa música, mas a gente ficava se cantando essa música um pro outro. E foi uma história incrível. Parece que o Fred foi com uma pessoa que eu namorei, parece que foi uma mina que eu namorei. E a gente teve histórias incríveis, cara. Cara, muito engraçado, cara. Teve uma vez que eu dei uma rasteira do Fred, cara. Cara, mano. Ai, Zazá, mano, eu metia muito louco. Eu recém conhecido ele. Eu não tinha. Tinha acabado de conhecê-lo. E aí, eu tenho essa impressão. Falei, vai ter uma festa em casa. Eu lembro de falar isso. Pô, vou fazer meu aniversário, será em casa, vai ser brabo. E, pô, é mesmo? Pô, pode levar todo mundo aqui que você quiser. Pô, eu chamei a sala toda pra ir na festa. E o Fred foi. Eu acho que foi o Fred, o Gabriel. Eu não lembro se o Thor foi, o Felipe. Mas eu sei que o Fred foi, o Danilo. Eu sei que o Fred foi. Talvez o Fred e o Gabriel tenham ido. Que eles andavam muito, a gente andava meio que junto, assim. E o Gabriel era engraçado. A gente tinha uma.
A gente sempre se alfinetava, mas a gente adorava andar um junto com o outro, assim, tipo, assim, uma zoeira. Cara, bom, um baita tempo. Olha que maneiro, tá ligado? Eu acho muito maneiro a gente colocar o nosso olhar para essas histórias que às vezes acabam no esquecimento de uma vida puxada, às vezes, por muito triste, uma vida que tem seus problemas, assim, evidentes e até incuráveis, que a gente sente que bate uma tristeza de vários sentidos, de vários níveis, tá ligado? E principalmente, assim, de várias reverberações que batem no nosso coração, que batem na nossa alma até hoje. Mas essas histórias, elas meio que parece que ficam apagadas ou por baixo de tapetes, que são essas mágoas que nós temos da vida. E não tem que estar. Essas histórias, na realidade, elas são parte de quem nós não realmente somos, porque nós também somos as nossas angústias, mas parte de quem somos, e por muitas vezes parece que ela é parte de uma memória que foi legal. Não, é parte também de quem nós somos, não só daquela memória, saca? Não sei se eu estou me fazendo claro, mas parece que a gente só se aclopa daquilo que nos fez mal ou daquilo que foi a nossa história enquanto peso. Mas quando é uma coisa bonita e uma coisa que era incrivelmente divertida, a gente deixa como memória e não como parte da nossa história. Entende esse lugar de memória diferente de parte? Memória, ela fica meio que distante de quem somos. Não, nós somos essas histórias também, sabe? E isso é incrível, cara. E aí eu lembro desse rolê que eu dei com o Fred. E eu falei, Fred, cola aqui em casa, mano. Cola aqui em casa, vai ser assim, será incrível aniversário. Falei pra sala toda, rapaziada, eu vou levar uma parada pra beber. Falei, Fred, leva o que você quiser, irmão. Leva o que você quiser. A parada vai ser maluca. E eu roncava. Eu mentia como. Mano, eu ficava assim, ó. Eu não saía do personagem, né? E essa é uma história que vocês vão percebendo se vocês olharem para os meus podcasts. Eu acho que eu já comentei essas coisas com vocês. Eu metia o louco. Eu metia o louco no nível hard. O Alexandre Carvalho não saía do personagem. Esse era o problema. Esse era o grande problema. E por isso que muitas vezes eu, fazendo essa reflexão dos meus 30 anos, eu ficava, cara, mas tá, o Alexandre Carvalho, mas tinha muita coisa maneira ali. Tinha um cara legal ali, que sou eu. E aí eu apaguei essas histórias da minha cabeça porque o Azaf que metia o louco também estava ali. Entende? Esse é um erro que a gente acaba cometendo. Aí eu poderia chegar nos meus 30 anos olhando para minha história e falar, cara, na real, eu só fracassei. Pô, teve muita coisa legal. O Fred é uma delas. E aí, mano, olha que doido, né? A gente foi começando e caiu num mano X, que eu converso às vezes, e que a gente se ama à distância, mas a gente não tem o dia a dia, né? Quantas pessoas acabam nesse rolê, né? Mas olha aí, falo do mano, eu já sorrio na hora. E nesse dia chegou meu aniversário, ele chega na minha casa, eu não lembro se ele levou bebida, eu não lembro. Estaria mentindo, eu não lembro disso. Mas eu lembro que ele chegou com alguém. E, cara, ele se dá na minha sala, ali numa casa que eu morava na rua Alice dos Santos Peixe, 168, eu acho que era a casa, eu não lembro. No Jardim Selma. Morava nessa casa, um sobrado verde. E na sala de estar tem uma galera, tipo assim, a casa tava realmente cheia, muita gente, muita gente. E começa louvores, hinos, e a gente cantar, e aí o fogo cai. Cara, aquilo pro Fred foi uma coisa. Aí, novamente, o Fred antropólogo deve ter sido uma coisa tipo, o que eu tô fazendo aqui? Que ambiente é esse? Cara, foi muito engraçado, porque Fred é muito sagaz. E se ele. Cara, ele é muito sagaz, porque ele levou esse fato pra escola e fez. Ele fez o show do ano todo. E dos outros anos, porque ele fala, mano, o aniversário na casa da Zé foi um culto. Ele me levou falando que ia ser uma. Que eu ia morrer, acordar no outro dia, não ia estar na parede, ficar maluco. Cheguei lá, era um culto, pô. Ele tava querendo me converter. E como ele vendeu isso, foi engraçado assim no nível absurdo, que eu não conseguiria replicar. Foi muito engraçado.
E essa foi uma baita parte da minha vida. E o Fred foi o cara. Cara, o Fred foi. Mano, o Fred foi o mano que me dava o. Foi o único mano que tentou abrir meus olhos perante ao meu relacionamento abusivo. Fred, eu vou te mandar esse episódio, irmão. Cara, ele. Eu tive um relacionamento. Aí, ó, que eu poderia olhar agora pra uma parte triste, né? Tipo, que merda. Tive um relacionamento assim bizarro, que não tem por que ficar falando, né, disso de uma forma como quanto bizarro foi. Mas o Fred, assim, ele foi o mano que tentava abrir os meus olhos. Ele me ligava e falava, Zá, pô, mano, deixei a mina em casa agora, Zá. A mina tá aqui na quermesse, pai. Mano, quantas vezes ele me avisou, cara. Cara, o Fred é muito idiota. Eu tô olhando, eu tô vendo o rosto dele aqui me falando as coisas. Foi um baita tempo, irmão. Um baita tempo. E é um mano que faz parte da minha história, sabe? Eu para sempre vou. Eu posso perder o contato do Fred. Hoje, pelas redes sociais, a gente acha, né? E aí, enfim, tudo mais. Posso perder o contato dele. Assim, nunca mais vê-lo, nunca mais falar com ele. Mas ele faz muito parte de quem realmente eu sou hoje. Porque eu achava isso muito perspicaz dele. Sempre achei. O fato dele perceber coisas, assim. E eu sempre gostei demais de me relacionar com pessoas que percebem coisas. Pode parecer bobo, né? Mas não é todo mundo que percebe coisas que estão. Meu, tá tendo um padrão aí, eu posso entrar nesse jogo e zoar a partir desse momento. Tem várias possibilidades quando você é uma pessoa que. E não é desse lugar de observador, mas é de você construir uma história a partir daquilo que você está percebendo. E você criar um mundo lúdico em cima disso, saca? O Fred foi um dos caras que me ajudaram a hoje eu fazer isso. Não falo do podcast, mas da música. Eu lembro que ele me zoava muito também de uma música que eu tinha, Sou Sonhador. Eu acho que ele me viu cantando essa música um dia. Eu não lembro também. Eu era mala pra caramba, também era muito perna. Meu Deus, o Fred teve muita paciência comigo. Era muito perna, eu era muito perna. E ele toda vez me zoava. Eu sou um sonhador. Como que era a música? Sou um sonhador. Putz, eu sou um sonhador. Meu pai escreveu essa música pra mim quando eu era novão, e aí eu cantei alguma vez, ou ele viu um vídeo. Acho que eu cantei. Sou um sonhador. Como que era? Um sonhador, eu sou um sonhador, sou um sonhador. Oh. Aí eu falava assim, ó, e ele sempre me zoava, mano. Cara, muito bom. Olha a letrinha dessa música, dessa merda aqui. Cara, não, sacanagem, coroa. Pô, a música maravilhosa. Música maravilhosa. Sou MC Azaf, sobrenome sonhador. Ando no fio da navalha. Sou MC Azaf, sobrenome sonhador. Ando no fio da navalha o tempo todo, preciso for. Mas assumidamente eu sou um pregador. Dados que não tiram o desejo do pecado. Noivas e noivas caminhando lado a lado. Olha essa frase. Cê lenga, lenga, oba, oba, o papo furado. Mas coisas sérias de compromisso ajuizado. Aí a letra, pai de família trabalhador, um cara honesto, seguindo o exemplo de Jesus, o resto é resto. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus, só um cara bestializado. Não, porque meu pai fez essa música quando eu tinha 10 anos. Eu cantava isso com 16 anos, me achando. O cara. Inacreditável, é inacreditável. E foi um baita tempo. Um baita tempo. Cara, eu acho que eu nem ia falar nada disso. Eu ia falar de um cara que eu entrei no Uber hoje. Hoje não, semana passada. E ele falou, boa noite, senhor Spa. Ele me chamou de Spa. Foi muito engraçado. A Lari não se aguentou. Spa foi a primeira vez que eu ouvi um cara pronunciar meu nome como Spa. E eu perguntei pra ele, falei, irmão, qual foi o raciocínio? Ele falou, mano, eu vi A-S-A-P, eu tirei um A. E falei, aspa. Ele falou, não deve ser aspa, deve ser spa. Meio que ele tirou o A e colocou... Mano, ele me falou a lógica dele, que na minha cabeça na hora fez sentido, agora não tá fazendo. Mas eu achei incrível, eu falei, spa. E a minha conversa seria com vocês em base, perto disso. Mas, enquanto a gente conversava, me veio essa ideia. Que eu acho que é maneiro. Nesse mês de abril,
eu fazer um episódio por semana, por mais que é uma loucura fazer isso, mas trazendo à memória essas histórias dos meus 30 anos e personagens que foram importantes, saca? Farei isso, farei isso. Então é uma série agora de vídeo. E começou com o Fred. Naturalmente começou com o Fred. Olha que maneiro. Então é isso, família. Tamo junto. Um beijo. Um salve. Eu acho que é isso que eu tinha pra falar. Eu deixei um bis aqui pra comer, nem comi. Deixei uma água ali também, eu nem tomei. Essa aqui vai ficar pra depois, que é uma história. Eu usei fralda durante 6 meses. Adulto, assim, tem uns 3 anos, não, uns 2 anos essa história. Eu nunca contei isso, mas vou compartilhar com vocês. Eu acho que é isso. Tamo junto. Beijo. É nóis.